Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço para examinar diferentes perspectivas e dissecar as nuances de materiais complexos. Sabe, quando a gente ensina alguém a andar de bicicleta, é tudo muito orgânico, né? Oi, pessoal. Com certeza. Você segura o banco ali, dá um empurrãozinho, grifa umas dicas e solta. Exato. E, assim, o pior cenário ali é um joelho ralado, né? Um pouco de choro. A informalidade funciona porque a margem de erro é totalmente perdoável. Mas, pensa bem, como você ensina alguém a operar uma máquina de 30 toneladas? Nossa, muda tudo. A física do negócio, um caminhão ou um ônibus. Muda completamente. É um veículo de grande porte onde um erro de cálculo, uma distração de um segundo, não termina num band-aid, termina em uma manchete de jornal. Subitamente, o nível de estresse vai lá em cima. Sem dúvida. A inércia daquele veículo, os pontos cegos que, cabe um carro inteiro ali dentro, o peso da carga, aquele ambiente da cabine deixa de ser só um espaço de aprendizado, né? E vira uma sala de gerenciamento de crise em tempo real. É por isso que hoje nós vamos focar num documento fascinante que media essa exata situação. O documento é o Checklist de Análise de Risco para Aula Prática de Condução de Veículo de Grande Porte. Ele foi estruturado pelo instrutor técnico Everton Andrade. E confesso que quando eu bati o olho pela primeira vez, eu achei que fosse só mais uma daquelas burocracias de RH, sabe? É a reação mais comum, né? Quem está nos ouvindo agora provavelmente já assinou dezenas de termos de responsabilidade na vida sem nem ler uma linha. É papelada. Exatamente, a gente acha que é só papelada. Mas, olhando de perto, a coisa muda de figura. E o tópico central do nosso debate hoje surgiu justamente dessa ambiguidade. A gente quer responder: este checklist é fundamentalmente uma ferramenta pedagógica focada no desenvolvimento cognitivo e na agência do aluno? Ou, por outro lado, ele é, em sua essência, um mecanismo de conformidade institucional e mitigação de responsabilidade legal. Isso. Para deixar claro de onde eu estou partindo hoje, eu defendo que este documento é um instrumento educacional inovador que transfere a responsabilidade para o aluno como uma forma real de empoderamento e prontidão mental. E eu argumento que a linguagem e a estrutura desse documento, servem primeiramente para blindar o instrutor e a instituição contra passivos legais, disfarçando termos de isenção de responsabilidade como se fossem instruções de trânsito. Bom, então vamos mergulhar no texto. Deixa eu te mostrar por que eu vejo tanta pedagogia aqui, começando logo pela seção 1, pelas primeiras perguntas que o aluno precisa responder. O documento não começa perguntando se o freio de mão está puxado. Ele não pede o número da CNH logo de cara. Ele pergunta: Está se sentindo bem? sim, está se sentindo bem, disposto para conduzir um veículo, e ele até oferece uma rota de fuga. Ele pergunta: prefere remarcar esta aula para outro dia? Isso para mim é puro humanismo aplicado à instrução técnica. Humanismo. Olha, sinto muito, mas eu não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê. Mas pensa na neurociência por trás disso. Quando você coloca um aluno novato na cabine de um veículo daquele tamanho, o cérebro dele entra em sobrecarga completa. O que a gente chama de carga cognitiva vai ao limite absoluto. A pressão é enorme, eu concordo com isso. O córtex pré-frontal dele, que é a parte lógica que toma as decisões complexas, simplesmente não consegue processar tudo de uma vez. Os retrovisores, o tamanho do caminhão, os pedestres e, claro, o medo de bater. Se esse aluno estiver com uma dor de cabeça forte ou emocionalmente exausto porque brigou em casa, o aprendizado é 0 e o risco é 100. O instrutor está reconhecendo que a falhabilidade humana é o maior fator de risco ali. Faz sentido na teoria. Faz muito sentido. Mas na prática corporativa a história é bem outra, sabe? Eu entendo o seu fascínio por essa abordagem acolhedora, mas vamos ser pragmáticos sobre como o mundo legal funciona. Você vê empatia nessa pergunta sobre reagendamento? Eu vejo uma renúncia prévia de saúde. Como assim renúncia de saúde? Pense no pior cenário possível. O aluno tem um mal súbito ao volante, ele desmaia e o caminhão invade uma calçada. A primeiríssima coisa que a seguradora ou a família da vítima vai questionar no tribunal é: a empresa não avaliou o estado de saúde desse motorista antes de dar uma máquina letal nas mãos dele. Certo, faz sentido que questione. Então,
Se o instrutor Everton Andrade tem esse papel assinado, onde o próprio aluno atesta, e eu cito, sim, estou me sentindo bem, e recusa a opção de remarcar a aula, a empresa corta pela raiz a acusação de negligência. Não é que o instrutor não se importe com o aluno, eu não estou dizendo isso. Mas o propósito estrutural dessa pergunta no papel é criar uma barreira legal. Entendo. Mas você não acha que a obrigatoriedade de parar, ler a pergunta e marcar um sim físico ali funciona como uma espécie de checklist pré-voo da aviação? Na aviação comercial, os pilotos fazem o checklist não para a seguradora, eles fazem para forçar o cérebro a sair do piloto automático, né? Para entrar no modo de foco absoluto. O ato de checar a própria saúde traz o aluno para o momento presente. Eu vejo isso de uma maneira diferente. A aviação é um ótimo exemplo, sim. Mas preste atenção na mecânica de como as perguntas seguintes são feitas. Lá na parte de instruções práticas, na seção 3. O documento lista uma série de comportamentos essenciais. Regular o banco, checar espelhos, respeitar sinalização, manter distância de pedestres e ciclistas. Uma lista excelente de direção defensiva, aliás. Sim, muito boa. Mas se fosse um checklist puramente cognitivo, como o pré-voo que você mencionou, ele diria: verifique X, verifique Y. Mas o comando exato que antecede essa lista é: A. Responda com sim ou não se recebeu as devidas instruções abaixo. E qual é o problema de confirmar o recebimento? A diferença é sutil, mas ela é colossal juridicamente. Isso não é um método de ensino ativo. Isso é o equivalente a um recibo de entrega dos Correios. Quando o entregador chega na sua porta, você assina para provar que a mercadoria chegou na sua mão, não para provar que você sabe usar o que está dentro da caixa. Aqui, o aluno assina um sim do lado de manter distância de pedestres, só para provar que a instrução foi entregue pelo instrutor. Se ele atropelar alguém, o instrutor diz: olha aqui, eu avisei. Olha, eu acho que você está focando demais no verbo recebeu e ignorando o nível de detalhe do que está sendo listado. A lista constrói um modelo mental completo, vai quebrando um conceito gigante em partes digeríveis. E tem um detalhe ali, na seção 3 ainda, que, para mim, destrói completamente essa sua ideia de que é só um formulário jurídico frio. É a instrução que diz o seguinte: sempre que possível, sem promover risco, desvie dos galhos de árvores. Cara, um advogado engravatado de compliance redigindo um termo de responsabilidade no ar-condicionado de um escritório não pensa em galhos de árvores. O advogado não pensa, mas o gerente de frota que paga a conta do conserto do teto do caminhão, esse pensa, com certeza. Tudo bem, mas quem escreveu foi um instrutor técnico, entende? Ele sabe que o teto de um caminhão ou de um ônibus frequentemente rasga nas folhagens urbanas porque o aluno, focado no trânsito embaixo, esquece da altura do veículo. Isso é puro conhecimento empírico das ruas, sendo transferido ali na hora. O sim ou não atua forçando o aluno a processar cada um desses cenários mentalmente. Não é só dar um autógrafo no final da página, é confirmar item por item da realidade dele. Esse detalhe do galho da árvore é ótimo, eu concordo, mas ele ilustra exatamente o meu ponto. Esse checklist funciona como aqueles termos de uso de um software novo. Eles vêm disfarçados de tutorial. Sabe quando você baixa um aplicativo e ele te dá um tour guiado onde você tem que ir clicando em OK, entendi. O tutorial até te ajuda a entender onde ficam os botões, mas a função primária dele não é te ensinar a editar o vídeo ou usar o aplicativo. A função primária é garantir que você atestou que conhece as regras, para que você não processe a empresa depois que você perder o seu arquivo de trabalho, sabe? Mas isso não invalida o fato de que o aluno aprende com o processo do tutorial. Não invalida o subproduto do aprendizado, mas revela qual é a prioridade real do documento. E quer ver onde a máscara do tutorial cai de vez? Na seção 4, na cláusula que abre a seção de declarações. O texto diz o seguinte, olha só. Apesar das sugestões e orientações de trajeto e condução de seu instrutor, não tome nenhuma decisão que ofereça risco à sua segurança. E o que há de errado nisso? É a regra de ouro da direção segura. Pensa no paradoxo absoluto que isso cria numa relação de ensino e aprendizagem. O aluno está ali, pagando pela aula, exatamente porque ele não sabe dirigir aquele monstro.
Ele depende da expertise do instrutor para saber o que é seguro e o que não é. Se o instrutor manda virar à direita, ele vira. Mas no instante em que ele assina esse documento, ele cai numa armadilha jurídica. Se o instrutor sugerir uma manobra perigosa, o aluno executar e bater, quem é o culpado no papel? Bom, em última instância, o motorista no controle sempre tem a responsabilidade final pelo veículo, né? Legalmente, sim. E é exatamente isso que essa cláusula consolida de forma muito brutal. O instrutor tem um papel assinado pelo aluno dizendo: eu avisei para ele não tomar decisões de risco, mesmo que a ordem viesse de mim. O instrutor se exime completamente. Ele cria uma separação jurídica perfeita entre a ordem dada e a execução. É brilhante do ponto de vista de mitigação de passivos da empresa, mas é terrível pedagogicamente, porque joga nas costas do novato o peso de julgar a instrução do especialista numa fração de segundo. Eu entendo a sua preocupação com essa cláusula. Ela soa severa, mas eu encaro isso por um ângulo bem diferente. Você chama de armadilha jurídica, eu chamo de quebra de dependência. Quando você está ensinando alguém a assumir uma responsabilidade de altíssimo nível, o maior perigo é o aluno se tornar um mero executor de ordens cegas. Se ele acha que o instrutor é tipo uma divindade onisciente ali do lado, que vai salvá-lo de qualquer batida pisando no freio duplo, ele relaxa. A atenção dele cai. Você acha mesmo que um aluno relaxa dirigindo um ônibus pela primeira vez no trânsito? Ele relaxa a vigilância ativa, sabe? Ele delega a consciência situacional para o instrutor. E isso é fatal. Ao colocar no papel de forma nítida, eu posso te dar uma sugestão, mas você é o comandante do veículo e você decide se é seguro, o instrutor está quebrando esse cordão umbilical ali mesmo. Em um ambiente de alto risco, ter clareza absoluta sobre quem aperta o botão final não é abandono. É a base da segurança psicológica. O aluno senta na cadeira sabendo que ele é o responsável máximo. Isso, na minha visão, gera motoristas independentes muito mais rápido. É uma leitura super otimista da situação, mas eu preciso te provocar com outro ponto do texto onde esse seu otimismo fica difícil de sustentar. Ainda na seção 4, há uma pergunta que exige resposta de acordo com, e eu cito de novo, a vontade e sinceridade do aluno. A pergunta é: por qualquer motivo você se sente obrigado ou de alguma forma pressionado por este documento ou por seu instrutor? Sim, reforçando que é um engajamento totalmente voluntário. Não, reforçando uma defesa tesada contra a anulação do contrato num tribunal. A gente precisa olhar para a jurisprudência. Na prática do direito civil, a gente tem um conceito chamado vício de consentimento, que envolve coisas como erro, dolo, coação. Se houver um acidente com vítimas, o aluno vira réu, e o advogado de defesa dele, para tentar transferir a culpa para a empresa de ônibus ou para a autoescola, vai usar a estratégia clássica da coação. Ele vai dizer ao juiz: meu cliente sabia que a manobra era perigosa, mas ele foi forçado pelo instrutor. Ele se sentiu pressionado porque ele precisava passar nessa aula prática para manter o emprego de motorista dele. Ok. Essa é, de fato, uma alegação muito comum em processos trabalhistas e civis. E como a empresa e o instrutor destroem essa alegação antes mesmo do acidente acontecer? Com essa exata pergunta no checklist, ao forçar o aluno a marcar no papel que não está sendo pressionado, o documento corta a estratégia do vício de consentimento pela raiz. Fecha-se a porta do tribunal ali. Nenhuma ferramenta puramente pedagógica precisa mapear se o aluno está sofrendo coação psicológica para assistir à aula. Essa formulação vem direta da Escola de Contratos Jurídicos Blindados, sabe? Ela revela o DNA real do documento. Não estou convencido por essa linha de raciocínio porque, olha, eu confesso que a origem dessa cláusula específica pode ter raízes lá no direito corporativo. É impossível negar que vivemos num mundo litigioso. Mas você está ignorando completamente o mecanismo de fechamento desse documento, que para mim recontextualiza todo o propósito e prova que o instrutor Everton Andrade está genuinamente interessado em educar, e não só em se proteger de processos. Você se refere à seção 5, aquele espaço em branco lá no final? Sim. O ciclo de feedback. A última instrução do documento diz explicitamente:
Somente após a aula, escreva aqui observações para melhorar o processo de ensino e aprendizagem durante as aulas de prática de condução de veículos. E ele ainda acrescenta: se necessário, use o verso. Olha para isso! Se o objetivo primário fosse fechar um contrato irrefutável e blindado, por que diabos o instrutor abriria um espaço institucionalizado e assinado para o aluno criticar a aula? Esse é um argumento convincente. Mas você já considerou a proporção? Pensa no risco jurídico disso. Do ponto de vista estritamente legal, pedir para o aluno escrever livremente no final do documento é abrir uma brecha gigante. O aluno poderia escrever lá: o instrutor gritou comigo e me mandou acelerar no sinal amarelo. Um advogado de compliance odiaria esse campo aberto com todas as forças, mas um educador ama. Ao pedir observações sobre o próprio método, o instrutor se coloca numa posição de vulnerabilidade formidável. Ele admite que o processo dele não é perfeito e ele convida o feedback ativamente. O fato de exigir que seja preenchido somente após a aula transforma o papel num companheiro de jornada, não num recibo de cartório. A blindagem jurídica busca sempre o encerramento do assunto. Esse campo aberto, na seção 5, busca a evolução contínua da técnica de ensino. Olha, eu reconheço que essa sessão de observações é, disparado, o elemento mais puramente educacional do texto todo. E mostra que quem desenhou isso tem preocupações reais com a melhoria do próprio trabalho prático. Mas nós não podemos perder a perspectiva da proporção aqui. A proporção do espaço físico no papel, você diz? A proporção do peso estrutural das coisas. O que a gente tem nesse checklist no frigir dos ovos? 4 sessões pesadíssimas e muito formais. Elas dominam um documento com checagens médicas que isentam a escola de problemas de saúde, confirmações de dados obrigatórios, uma extensa lista de sim ou não servindo como recibos de instruções, aquela infame cláusula de não siga minhas sugestões perigosas, transferindo a culpa final, e um bloqueio explícito contra alegações de coação jurídica. Tudo isso assinado e datado. E aí, lá no rodapé ou no verso, um espaço em branco para: e me diga como eu posso melhorar. Você acha que é só um enfeite para ficar bonito? Eu acho que o documento é inteligente o suficiente para ter uma dupla função, mas a hierarquia é clara. Coletar feedback é ótimo, mas a existência desse campo não apaga o fato de que, nas linhas acima, a transferência de responsabilidade legal já ocorreu de forma massiva e irreversível. Pense no seguinte teste: se o aluno não preencher o campo de feedback no final, a aula acontece do mesmo jeito, certo? Certo. Mas se o aluno se recusar a assinar que não está sofrendo coação, a aula nem começa, ele nem liga o caminhão. Isso te diz claramente o que é acessório e o que é o núcleo do documento. A fundação de aço desse prédio é a proteção contra passivos legais. A pintura bonita lá na parede é o ciclo de feedback. É fascinante como o mesmo conjunto de palavras num papel pode abrigar duas visões tão distintas, né? Dependendo da lente que a gente usa para ler. Acho que o que esse debate nos mostra hoje é a tensão incrível que existe quando a educação esbarra de frente com a realidade do risco corporativo e civil. Para mim, a estrutura rígida de perguntas, as recusas de responsabilidade e as checagens exaustivas, tudo isso atua no cérebro do aluno como uma espécie de ritual de passagem. Um rito de passagem para a idade adulta no trânsito pesado. De certa forma, exatamente. Quando você senta ali, pega a caneta e vai marcando sim, 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 não, seu cérebro muda de marcha. Você entende de forma muito visceral que não está brincando num simulador de autoescola com ar-condicionado. A exigência de atestar a própria saúde e a transferência até um pouco agressiva da responsabilidade operacional do instrutor para as mãos do aluno, isso forma um condutor mais consciente, muito mais alerta e menos dependente. A ferramenta empodera o aluno através da clareza absoluta das regras do jogo. E do meu lado, a clareza que eu vejo é a de um sistema desenhado primariamente para a autopreservação da empresa. Por mais que os rituais psicológicos de preparação ajudem o aluno, e eu admito que eles têm seu valor pedagógico sim, o esqueleto que sustenta esse papel é inescapavelmente protetivo.
A engenharia muito inteligente dessas perguntas, antecipando estratégias de advogados de defesa em caso de acidentes com vítimas, revela que a prioridade zero não é formar o melhor motorista do mundo. É garantir que, se algo der muito errado, o papel aponte direto para as escolhas do aluno e nunca para uma falha sistêmica ou de instrução. Mas, sabe, escutando a forma como você disseca toda essa proteção contra processos e a forma como eu exalto a preparação cognitiva do cérebro, eu sinto que a gente chegou a um ponto de convergência inevitável aqui no final. E ele reside exatamente na gravidade do contexto que o Everton Andrade e outros instrutores precisam gerenciar todos os dias. Sim, acho que nisso a gente concorda 100%. Nenhum de nós discorda de que o ambiente ali não perdoa erros. Exato. Independentemente de ser um escudo jurídico feito de aço ou um gatilho de foco mental para ativar o córtex pré-frontal, a burocracia extrema que a gente vê nesse documento reflete perfeitamente a letalidade do que está sendo ensinado na prática. Essa verificação obsessiva de espelhos, freios, saúde, pressão psicológica e distanciamento, ela grita uma única mensagem, né? O treinamento prático com uma máquina de 30 toneladas em vias públicas tem margem de erro zero. Absolutamente. Quer o objetivo primário nos bastidores seja salvar vidas no asfalto ou salvar a empresa da falência por processos indenizatórios, a verdade é que o mecanismo exigido na vida real acaba sendo exatamente o mesmo, que é esse rigor procedimental extremo e amplamente documentado. O que nos traz de volta àquela nossa imagem lá do início do debate. Quando chega o momento crítico de entregar as chaves de um veículo desse porte para um aprendiz, a informalidade de ensinar a andar de bicicleta precisa morrer. E o checklist, com todas as suas camadas paradoxais que a gente discutiu hoje, atua exatamente como a ponte entre a nossa vulnerabilidade humana, né, e o poder implacável da máquina. Ele captura esse choque entre a necessidade profunda de ensinar alguém com paciência e a urgência jurídica de proteger o sistema caso o ensino falhe miseravelmente. E fica aqui o convite para você, que está nos escutando agora. Da próxima vez que você se sentar para preencher um formulário longo, um termo de serviço chato ou um checklist no seu trabalho, dê uma olhada além da burocracia. Pergunte-se quantos propósitos estruturais ocultos estão sendo cuidadosamente equilibrados sob a ponta da sua caneta, enquanto você apenas assina o seu nome sem pensar muito. É uma provocação excelente para a gente terminar. A documentação quase nunca é apenas sobre arquivar dados numa gaveta. Ela é a materialização exata das nossas maiores cautelas e dos nossos piores medos coletivos. E é isso aí. Até o nosso próximo debate.